Estaremos apresentando a seguir risco, causa e danos, desafios encontrados para detecção em câmaras frias, solução para uma efetiva detecção de incêndio em ambientes hostis, e informações sobre como elaborar projetos de implantação utilizando o equipamento ASD 535LT, instalação e configuração, certificações. Apresentaremos as diversas certificações do equipamento. Caso de estudo: incêndio na Frigo. Frigo é um frigorífico e está localizado na cidade de Basileia, na Suíça, e que faz fronteira com a Alemanha e a França. O incêndio iniciou devido a serviços de manutenção utilizando solda. O fogo iniciou no sábado e as equipes de combate se revezaram para conseguir finalmente controlar o incêndio somente 2 semanas após, em um domingo. Como podemos observar na apresentação, os prejuízos foram enormes, e sem contar os custos referentes à interrupção dos negócios. No descritivo deste webinar, temos os links referentes aos vídeos, que mostram o trabalho de combate e também uma matéria sobre este incidente. Entre os riscos estão as paredes e tetos com revestimentos térmicos em poliestireno expandido, EPS, isopor, poliuretano, PUR, ou poliisocianurato, o PIR. O EPS e o PUR, em caso de incêndio, produzem muita fumaça e queimam. Materiais para armazenamentos e embalagem como pallets, madeiras ou plásticos, caixas de papelão e também os plásticos de embalagem. O próprio produto conservado ser inflamável. Esteiras de transporte com motores elétricos e empilhadeiras que geralmente são elétricos ou a gás. E os serviços de manutenção que utilizam solda. Câmaras frias ou refrigeradas geralmente fazem parte da produção e armazenamento. Assim, os danos causam a interrupção dos negócios como sendo a principal e mais grave consequência. A seguir veremos os desafios para a detecção de incêndio em câmaras frias. Dentre os desafios, estaremos apresentando a estratificação, tráfego de empilhadeiras, névoa, baixa temperatura, serviços de manutenção e a implantação de detectores externos às áreas frias. No início do incêndio, devido à baixa temperatura no ambiente, a fumaça não possui energia suficiente para atingir o ponto mais elevado, onde geralmente estão localizados os detectores pontuais. Este fenômeno é denominado de estratificação. Detectores pontuais não são eficientes por serem bem menos sensíveis que os detectores de fumaça por aspiração e também são elementos passivos. Detectores de fumaça por aspiração são muito mais sensíveis e ativos, por coletarem a amostra do ar constantemente para verificarem a presença de partículas de fumaça no ambiente monitorado. Grandes áreas abertas. Ambientes propícios para ocorrer o fenômeno da estratificação e dificuldade na realização da manutenção em detectores pontuais, devido ao pé direito elevado e à baixa temperatura. Detectores por feixe não são eficientes, pois o tráfego das empilhadeiras e o posicionamento do estoque próximo ao teto podem interferir no feixe, causando constantemente a sinalização indesejáveis de falhas e alarmes no sistema. Próximo às entradas da câmara fria ocorre a formação de uma névoa. Esta névoa causa alarmes falsos e o congelamento do ponto próximo às entradas. Sendo assim, detectores por feixe e pontuais não são eficientes nestas condições. A baixa temperatura é um limitante para diversos tipos de detectores de incêndio. Cabo térmico indica alarme somente ao atingir a temperatura de mais 57 graus centígrados. Ou seja, a temperatura na câmara fria deveria sair de menos 30 graus e atingir mais 57 graus centígrados para que seja sinalizado o alarme. Temperatura opcional de detectores pontuais variam de 0 graus a mais 50 graus centígrados, ou seja, não poderão ser instalados no interior da câmara fria. Detectores a laser também possuem a limitação dos detectores pontuais, porém de menos 5 graus centígrados a mais 50 graus centígrados. Detectores por feixe possuem a temperatura operacional de menos 20 graus centígrados a mais 65 graus centígrados.
porém possui todas as limitações apresentadas anteriormente. Conforme a norma NBR 17240, no capítulo 10.5F, manutenção, está descrito, garantindo que 100% dos detectores ensaiados no período de 1 ano. Durante a manutenção é necessário testar todos os detectores pontuais, porém no caso dos detectores de fumaça por aspiração, somente os pontos mais distantes necessita ser testado, ou seja, o último ponto no final da tubulação. Câmaras frias com o pé direito elevado, é necessário utilizar plataformas elevatórias para acessar o detector pontual. A média é de 1 para 17, ou seja, para cada 17 detectores pontuais, somente um ponto é necessário ser testado no detector de fumaça por aspiração. Aqui apresentamos um comparativo: 510 detectores pontuais contra 510 pontos de amostragem do detector de fumaça por aspiração. Conforme apresentamos anteriormente, somente o último ponto de amostragem de cada tubo sensor necessita ser testado. Detectores pontuais testado 1 a 1 e somente 30 pontos de amostragem dos detectores de fumaça por aspiração. Considerando 15 minutos para testar cada ponto, teríamos um tempo de teste de 127,5 horas para os detectores pontuais, contra apenas 7,5 horas. Resumindo, teríamos um custo elevado para executar a manutenção dos detectores pontuais. Detectores de fumaça por aspiração e que devido à temperatura operacional não poderão ser instalados dentro da câmara fria a menos 30 graus, devemos observar que nestas condições poderão ocorrer a condensação nos tubos, formação de gelo e a necessidade de serviço especializado para a perfuração e vedação da parede da câmara fria. Detectores de fumaça por aspiração externo necessitam de equipamentos adicionais para aquecer o tubo e o ar, evitando a formação de gelo e danos ao detector. O ar aspirado sai da câmara fria a menos 30 graus e deve chegar ao detector a uma temperatura maior ou igual a 0 graus. O ar de retorno do detector é insuflado para dentro da câmara fria a uma temperatura maior ou igual a 0 graus centígrados. A alimentação do equipamento de aquecimento deve ser contínua e deve ter um sistema de baterias para suprir em caso de falta de energia. Consequentemente, há um gasto adicional para a instalação e também um consumo elevado de energia. A perfuração nas paredes e tetos deve ser realizada por empresas especializadas para não causar problemas ao funcionamento da câmara fria. A seguir estaremos apresentando a solução Securiton para a detecção de incêndio em câmaras frias. Temperatura operacional do detector ASD535LT de até menos 30 graus centígrados. O detector de fumaça por aspiração e toda a tubulação com os pontos de amostragem são instalados dentro da câmara fria. Todos os pontos de amostragem possuem dispositivos de aquecimento para evitar que a formação de gelo obstrua o orifício. Os pontos de amostragem aquecidos são alimentados pelo detector de fumaça por aspiração, ou seja, não necessita de sistema de alimentação adicional. O sensor de fluxo de ar possibilita ativar o aquecimento do ponto de amostragem somente quando é detectada a redução no fluxo de ar vindo dos pontos de amostragem. O aquecimento não fica constantemente ligado. O aquecimento dos pontos são ligados quando é detectada a redução do fluxo de ar e são desligados após o fluxo de ar normalizar. Resumindo, temperatura operacional de até menos 30 graus centígrados, montagem dentro da câmara fria, pontos de amostragem aquecidos, sem fonte de alimentação adicional, sensor de fluxo de ar. Detectores não operam em temperaturas de menos 20 graus ou abaixo. Condensação e formação de gelo são problemas sérios para a detecção. Conexão em rede é primordial para os testes. A Securiton é pioneira em detecção de incêndio em áreas especiais. Produz sistema de detecção em câmaras frias desde 1983 e podemos observar na foto o modelo antigo, o RAS-52B. Norma CEA 4050 sugere a proteção de câmaras frias por detectores de fumaça por aspiração. Temperatura operacional do
operacional do ASD535LT é de menos 30 graus a mais 60 graus centígrados. O ASD535LT deve ser instalado dentro da câmara fria. Pontos de amostragem é aquecido somente quando o sensor detecta redução no fluxo de ar devido ao congelamento dos pontos, ou seja, não fica ligado o tempo todo. A alimentação proveniente do próprio detector ASD535. A Securiton fornece vários modelos de filtros para a tubulação com os pontos de amostragem. Dentre estes filtros está a caixa de retenção de água, que são necessários em outras áreas dentro da indústria alimentícia ou frigoríficos. O ASD535 possui a classe de proteção IP54 e o mais recente lançamento da Securiton, o ASD535HD, possui a classe de proteção IP66. IP54 classifica o equipamento como sendo protegido contra poeira e respingos de água. O IP66 classifica o equipamento como sendo totalmente protegido contra poeira e jatos fortes de água. Em algumas áreas dentro da indústria alimentícia ocorre a higienização por jatos de água quente. Nestes ambientes deverão ser previsto o recém-lançado ASD535HD com IP66 e o filtro de retenção de água, permitindo assim que o ambiente seja totalmente higienizado com jatos de água quente, produtos químicos de limpeza, sem prejudicar o sistema de detecção e alarme de incêndio. Na sequência estaremos apresentando sobre o projeto de sistema de detecção de incêndio em câmaras frias utilizando o detector ASD535LT. A Algeo possui biblioteca de detalhamentos de instalação de sistema de detecção por fumaça por aspiração em CAD. Esta biblioteca estará disponível para os projetistas incluírem os detalhamentos em seus projetos. Pontos de amostragem poderão ser considerados como um detector pontual com maior sensibilidade. Seguindo as orientações da norma NBR 17240, para locais com temperatura ambiente, a área de cobertura seria de 81 metros quadrados ou área circunscrita dentro de uma circunferência com raio de 6,3 metros. Para ambientes de câmaras frias, a área de cobertura deverá ser reduzida devido a vários fatores, por exemplo, a baixa temperatura, pé direito elevado, troca de ar ambiente, disposição das prateleiras e outros. Sendo assim, solicitamos nos consultar por ocasião do projeto para que possamos orientar a respeito da área de cobertura e posicionamento do tubo sensor e pontos de amostragem. Em detalhes, podemos observar o detector ASD535LT instalado no interior da câmara fria e também no detalhe o ponto de amostragem aquecido. Com o software de projeto PipeFlow, podemos elaborar o projeto 3D de toda a tubulação com os pontos de amostragem e acessórios. No lado esquerdo, temos a lista com todos os materiais disponíveis para o projeto da tubulação. No centro à esquerda em verde, temos a configuração do sensor e pouco à direita os parâmetros chaves do sistema. Na parte inferior da janela temos os parâmetros da tubulação e pontos de amostragem. O software de projetos PipeFlow permite a configuração do cálculo de acordo com as normas. Ao emitirmos o relatório, podemos observar no canto inferior direito a indicação de que este projeto está de acordo com a NFPA. Da mesma forma, este relatório está de acordo com a EN54 e certificação VDS. No PDF gerado pelo software PipeFlow, temos um relatório completo com a descrição do fornecedor e do cliente, comprimento total da tubulação, tempo de transporte da fumaça até o sensor, número de pontos de amostragem e outros. Todos os parâmetros de cálculo de acordo com a norma selecionada, NFPA ou VDS. Layout da tubulação em 3D, apresentando o diâmetro de cada ponto de amostragem e o comprimento de todos os trechos da tubulação. E no final do relatório temos a lista completa de todos os equipamentos e materiais necessários para a instalação da ASD535, facilitando a elaboração de orçamentos. Vamos falar agora sobre instalação e configuração. Podemos observar na figura o ASD535 com dois tubos sensores, filtros e as caixas de conexão dos pontos aquecidos WCO35
respectivamente, de cada um dos tubos sensores. Em vermelho, o fio de alimentação dos pontos aquecidos que se originam no detector e percorre o interior da tubulação até o ponto de amostragem. Podemos observar o SD535, dois tubos sensores, filtros de retenção de água, abraçadeiras, tubulação de infra. O tubo sensor poderá ser de PVC, ABS, CPVC, inox, cobre ou outros. Para selecionar a tubulação mais adequada, solicitamos nos contatar durante a execução do projeto e assim possamos orientar qual seria o material mais adequado para a instalação. Software ASD Config nos permite a configuração individual de todos os parâmetros do equipamento, o update do firmware, download do SD card com os eventos de memória e alteração da sensibilidade à fumaça e ao fluxo de ar. Com a ASD Config temos liberdade de configuração de todas as variáveis do detector. A placa principal do SD535LT possui interface de contatos e poderão ser conectados a todos os sistemas de detecção e alarme de incêndio de terceiros através de módulos monitores. O sistema de alarme de incêndio não necessita ser da Securiton. Na parte central da placa podemos observar um display e dois botões, onde podemos configurar o detector sem a necessidade de computador ou software. Esta programação é básica e é denominada de Easy Config. Para a programação mais detalhada, podemos observar no canto abaixo à direita a interface USB, onde conectamos o computador com o software ASD Config. O ASD Config nos permite uma programação mais refinada do detector, com acesso a todas as variáveis do detector. Em se tratando de sistema de detecção e alarme de incêndio da Securiton e através da placa opcional XLM35, é possível utilizar todos os recursos do software ASD Config remotamente conectada à central de incêndio. Através do laço de detecção a dois fios e utilizando a tecnologia denominada de Config Overline, nos permite conectar remotamente ao detector, evitando que o pessoal da manutenção tenha que estar dentro da câmara fria a menos 30 graus centígrados para qualquer tipo de intervenção. Certificações. O ASD da Securiton possui certificações europeias, americanas, a Global FM e outros. Também possui certificações de fabricação. Macromex. Este armazém de produtos alimentícios congelados, que fica na cidade de Câmpia Turzi, na Romênia. A câmara fria opera a menos 30 graus centígrados e é totalmente automatizada. O pé direito é de 42 metros e com 16 níveis de armazenamento. Devido ao elevado pé direito, a tubulação da ASD foi disposta na vertical e todos os pontos de amostragem são aquecidos. No descritivo deste webinar, temos o link referente ao vídeo e apresentação da Macromex. Treinamento online Algeu. Vai desde as informações sobre os detectores de fumaça por aspiração, vídeos treinamentos para configurar utilizando o ASD Config, utilização do software de projetos Pipeflow, startup com o Easy Config e um overview da montagem. No descritivo deste webinar temos o link referente aos treinamentos online Algeu. Apresentamos as soluções para a proteção de câmaras frias de até menos 30 graus. E como ficam as câmaras frias abaixo de menos 30 graus? Teriam que ficar sem proteção? A seguir apresentaremos os detectores lineares de calor, que são utilizados para a detecção em câmaras frias abaixo de menos 30 graus. Heat Detector ADW535 e o Listec Sensor Cable SEC15, SEC20. Em uma próxima oportunidade estaremos apresentando estes sensores, que são solução para a detecção de incêndio em câmaras frias abaixo de menos 30 graus centígrados.